Olá, o trabalho de hoje é um poncho blusa. Esse é um trabalho que foi enviado por uma inscrita. Ela mandou a foto para o meu e-mail de uma blusa parecendo um poncho. E é uma blusa bem grande embaixo, com carreiras encurtadas. Se eu abrir o trabalho todo, depois de costurado, ele forma um círculo. E é esse o trabalho que nós vamos fazer para hoje. Carreiras encurtadas, manga, num poncho. Como eu calculo tudo isso? Quantos pontos colocar? Como fazer? E além do mais, essas são carreiras encurtadas duplas. Ela tem a carreira encurtada até em cima e mais uma dentro para formar uma prega maior, para fazer o redondo embaixo ficar bem mais volumoso. Eu preciso calcular para fazer uma peça e não ficar desmanchando depois que ela estiver pronta, porque não deu a medida. Então, minha sugestão, o que eu faria num caso assim? É uma blusa diferente das que costumam ser feitas retinhas na lateral, enfim. Eu preciso ter uma ideia clara. Então, eu faço uma amostra, colocando 200 pontos. Se é para adulto essa blusa. Então, se a blusa é para adulto, eu preciso de comprimento. Como ela é feita atravessada, coloco os 200 pontos na amostra. Faço somente uma prega. Aqui eu fiz dois modelos de prega. Uma simples, apenas elevando os pontos e depois baixando os pontos. E a outra dupla, elevando os pontos, baixando os pontos numa cor, e depois eu fiz dentro a outra prega menorzinha, em cor diferente, só para destacar, só para dar a ideia. No caso da blusa que a inscrita mandou, era uma cor só, uma única cor. Então, essa prega colorida aqui era da mesma cor do tecido principal. Eu fiz em outra cor para destacar aqui no vídeo. Elevei pontos, depois baixei pontos. Fiz a mesma coisa na prega interna. E depois continuei a que estava por primeiro. Assim formando um volume bem maior embaixo do que essa apenas com uma prega. Esse é um detalhe importante para a largura embaixo. Temos também que dar carreiras para decote e altura para ombro. Então, eu faço uma amostra de uma prega dessas, na quantia de 200 pontos, por exemplo, se eu quero um poncho comprido. Faço na quantia de 200 pontos e já consigo ver na peça original a altura que eu vou fazer da última elevação e da prega interna. Se eu faço uma amostra pequenininha, às vezes com a trena, eu não consigo ter uma ideia clara de onde colocar essa finalização aqui. Então, fazendo com 200 pontos a amostra, eu consigo determinar bem certo o meu trabalho. Você não perde a lã. A amostra pode ser desmanchada e reaproveitada o fio na própria peça. A largura também entre uma prega e outra é o que vai me dar a largura do decote em cima. Essa largura aqui segue com carreiras normais todo o comprimento dos pontos que foram colocados. Começo com linha de outra cor, um fio de separação, termino com linha de outra cor, para depois costurar em ponto invisível, para que quando aberto, o trabalho não tenha uma marcação de costura. Esse é o detalhe para saber a medida certa de pontos a colocar. As carreiras, também as carreiras para decote. As carreiras aqui embaixo vai ser uma consequência das elevações que vão sendo feitas. Eu fiz a amostrinha aqui pequena, elevando 4 em 4 em 4 em 4 agulhas. Preciso fazer uma amostra para determinar também se essas 4 agulhas não é demais, não vai ficar muito arredondado aqui embaixo. Posso fazer com 6 agulhas ou 5 agulhas elevadas de cada vez, ou menos, se eu quero bem rodado embaixo. Então, a amostra também vai servir para isso. Outro detalhe é que eu preciso ter uma noção de onde eu vou colocar a manga.
porque a manga é feita junto, ela não é em separado. Toda essa peça aqui vai ser feita numa vez só. Para esse poncho, eu vou fazer tamanho bem reduzido para caber na máquina, caber no vídeo e ficar mais rápido de fazer. Mas ele pode ser feito, inclusive, com 200 agulhas. Aqui inicio em linha de outra cor um fio de separação. O início e o fim vai ser com linha de outra cor para ser costurado em ponto invisível e não dar marcação de costura. A linha principal, sempre deixo uma sobra para essa costura em ponto invisível. Faço 4 carreiras. Deixo 4 agulhas aqui na base, o restante eu ergo. Tenho agulhas elevadas, carro vai para o suspenso. 2 carreiras, e assim eu vou fazendo até em cima. E aqui vai formando um desenho furadinho nessas elevações que estão sendo dadas. E depois, quando eu baixar, também vai formar o furinho. Sobraram 4 agulhas. Para o trabalho aqui, troco a cor. Eu vou fazer em 2 cores para destacar bem a parte interna. Elevo menos as 4 últimas e coloco a segunda cor. Essa segunda cor eu não vou chegar até em cima, eu vou fazer apenas 6 vezes essas elevações. Cheguei nas últimas 4, troco a cor. Baixo essas até em cima, até a última elevação que foi dada antes. E começo a inverter o processo de elevação. Terminei em 4, tiro do suspenso. E faço 8 carreiras. Essas 8 carreiras é o que vai dar a largura da peça em cima. Então, o decote, se for uma saia, esse modelo também serve para saia. Então, seria a largura da peça em cima. Posso fazer mais ou posso fazer menos. Só que menos carreiras do que essas 6, eu vou ter um rodado na base bem maior. Começo novamente. Chamo todas as agulhas para cima, menos as últimas 4. Coloco o carro no suspenso e o trabalho se repete. E agora começo a lista branca.
E aqui chegou o momento de fazer a manga. E a manga eu vou fazer dentro dessa lista branca. Começo ela aqui embaixo. Fiz as 6 elevações. Agora começo a manga. A manga eu vou fazer na cor principal. Elevo agulhas na esquerda, deixando apenas 12 para início dessa manga. Faço uma carreira em fio de separação. E carreiras em linha de outra cor. A manga também vai ser costurada embaixo em ponto invisível, então eu preciso soltar esses pontos dessa parte que está sendo tecida, que é o corpo do poncho blusa. Para isso, eu uso a linha de outra cor. Quem não gosta de tirar assim em linha de outra cor e fio de separação, poderia também tirar em linha de outra cor ou remalhar e tirar da máquina e começar o trabalho novamente. Mas eu acho, colocando em separação assim, você consegue trabalhar bem, sem problemas. Tiro em algumas carreiras de linha de outra cor e agora vou para a cor principal para fazer a manga. Trago para a direita. Faço 2 carreiras. Deixa eu pôr um peso aqui. Baixo 2 agulhas na esquerda, mais 2, mais 2, deixando apenas 4 agulhas dessas que são da cor da lista. E agora começo a elevar. Aqui apareceu um nó. Como eu baixei de 2 em 2, elevo de 2 em 2 até sobrarem 12 agulhas. Linha de outra cor. E fio de separação. Eu prefiro usar o fio de separação para tirar a linha de outra cor, para ele não soltar fiapos. Aqui no início dessa manga, eu tinha colocado fio de separação. Nesse fio de separação, eu vou fazer já a costura da parte de baixo da peça. A manga vai ser costurada individualmente. Então, esses pontos que foram tirados aqui com o fio de separação, eu coloco para a máquina, para dar a continuação sem costura.
Depois é só tirar esse fio e eu tenho a peça costurada na parte de baixo da manga. Não a manga em si, mas a parte de baixo da peça. E agora começo novamente baixando. Levo na cor branca, que é a cor dessa lista interna aqui, dessa prega interna, levo ela até aqui em cima, onde eu tinha a última marcação. E começo elevando de 4 em 4. Assim eu fico com a manga bem no meio da prega branca. Troco a cor. Baixo todas as agulhas, menos as últimas 4. E agora venho diminuindo as carreiras encurtadas aqui, elevando agulhas no lado esquerdo. Terminei em 4 agulhas, tiro todas essas do suspenso e faço 8 carreiras. Essas 8 carreiras vão dar a largura em cima do decote. No caso de ser essa peça um poncho blusa. Se for esse mesmo modelo feito para saias, aqui em cima vai ser o cos. Dei as 8 carreiras de distância. Com todas as agulhas trabalhando, começo novamente com 4, depois mais 4. Cheguei nas últimas 4, elevo todas. Deixo somente as 4 de baixo e começo a cor da prega interna. Sempre dou uma sobra aqui para esse fio não ser cortado agora, nesse momento, e depois ser arrematado. Normalmente eu uso a costura na parte das costas. Então, aqui eu comecei em linha de outra cor, vou terminar em linha de outra cor. Faço a costura em ponto invisível. Essa sendo a parte das costas, agora aqui eu estou fazendo a frente. Vou dar a largura da frente, fazendo esse tipo de trabalho aqui na continuação. Seis elevações, começo diminuindo. Prega interna feita, mudo a cor. Quando eu mudo a cor, baixo todas as agulhas, menos as 4 de cima. Terminei em 4 agulhas, tiro 8 carreiras. E começo novamente. Até a próxima manga. A manga também sendo feita no meio da lista branca.
Tendo feito 2 pregas internas na parte da frente, agora preciso começar a manga de novo. Troco a cor e faço a parte branca até a metade. Metade da parte branca feita e levo as agulhas menos 12. Que são as agulhas que eu vou começar a manga. Para começar a manga, eu preciso tirar em fio de separação e linha de outra cor. A manga eu faço na cor principal. Baixo 2 agulhas de cada vez. Vou baixando para a manga até sobrarem 4 agulhas da segunda prega. Agora começo a elevar novamente até sobrarem 12. Isso para minha amostra aqui de poncho, porque é pequenininha. Para uma blusa normal, para uma blusa poncho tamanho adulto, por exemplo, você precisa calcular até quando chegar esses aumentos. Tiro em linha de outra cor. E fio de separação. Volto a cor dos pontos da prega interna para fechar embaixo do braço. Depois é só retirar esses fios de separação e a manga fica solta. A manga vai ser costurada em ponto invisível depois que sai da máquina. Pegando os pontos aqui, eu consigo fechar a parte de baixo do braço. Postos os pontos da manga, baixo menos as 4 últimas agulhas na cor branca e vou fazer a continuação. E de 4 em 4 chego até o fim. Segunda manga feita. Agora, a parte das costas precisa ter a mesma quantia de pregas que essa parte da frente. E tiro em linha de outra cor.
Faço 4 carreiras e tiro em linha de outra cor, dando aqui uma sobra de fio para costura. Para soltar a manguinha, tiro o fio de separação soltou um lado, soltou o outro. Assim eu tenho a parte embaixo continuada e a manga costuro ela em separado em ponto invisível. Costuro embaixo e costuro a parte das costas em ponto invisível. E assim eu tenho o meu poncho blusa prontinho. E temos assim um poncho blusa com a manguinha, bastante rodado embaixo, bastante volumoso embaixo. Precisa ser vaporizado para ela obedecer e ficar reta. E como acabamento, a sugestão aqui, tanto no decote, quanto no punho, quanto na parte da barra, para esconder inclusive os fios de separação aqui de cores, a sugestão é um ponto baixo ou um ponto baixíssimo feito em crochê. É um acabamento rápido de fazer, fica fininho, fica limpo e também valoriza mais o trabalho do tricô em si. Com as pregas internas com cor diferente, eu acho que fica muito bonito, mas também poderia ser da mesma cor. Nossa ideia, então, para hoje é essa. Bom trabalho!